Então, vamos lá. Bom, primeiramente, boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão aqui. Muito obrigado por estarem aqui conosco no Pequeno Templo. Hoje nós temos aqui a palestra do nosso irmão Guilherme Azeredo. O nosso irmão, ele é nascido em Taubaté, onde mora atualmente, né, Guilherme? Não sei se eu falei certo, mas eu acredito que sim. É trabalhador do Centro Espírita Paulo de Tarso. Ele está na doutrina espírita há 30 anos e atua como palestrante espírita também há 30 anos. Então, muito obrigado, Guilherme. Nós vamos, por estar aqui conosco essa noite, né? Para que todos saibam aqui, para quem está participando a primeira vez do Pequeno Templo, da palestra do Pequeno Templo no domingo, nós sempre gravamos a palestra para disponibilizar posteriormente no nosso canal no YouTube, para quem quiser assistir novamente ou quem não pôde participar, entrar lá no nosso link e poder assistir, tá ok? A nossa palestra, ela tem essa primeira entrada, que é a nossa abertura, tá? Depois entra com a nossa prece de abertura, depois nós vamos deixar, eu peço que todos fiquem mudo, tá? A gente vai deixar todos mundo no mudo, para que o nosso palestrante consiga fazer aí a palestra dele. E a terceira etapa da nossa palestra, do nosso domingo, perdão, é para abrir para todo mundo, quem quiser participar pelo chat, quem quiser falar ao vivo, né, para algum comentário sobre a palestra, fiquem à vontade, tá? Nós vamos estar avisando aqui vocês a cada etapa dessa, tá? E posteriormente nós fazemos o encerramento, e aí domingo que vem só, tá ok? Então eu peço a todos, menos Tereza e menos o Guilherme, que fiquem mudos, por favor, para que a gente possa fazer a nossa prece de abertura. Tá, Tereza, é contigo. Meus amigos, mais uma vez nos reunimos para continuar com os nossos trabalhos espirituais. Hoje, domingo, tradicionalmente, realizando as nossas palestras dominicais online, como faríamos lá no nosso pequeno templo da fraternidade. Vamos saudando a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso mestre amigo, por todo o ensinamento que ele trouxe para que nós pudéssemos entender realmente melhor o significado desta vida, deste momento que estamos passando, e assim mesmo sentimos-nos gratos para podermos continuar unidos fraternalmente esses trabalhos espirituais. Agradecemos aos mentores da nossa casa querida, o Pequeno Templo da Fraternidade, por todo o apoio, por toda a luz que tem emanado em todos os trabalhos desta casa, e pedimos também a sua força, a sua luz para este nosso trabalho, que é este trabalho de fazermos uma reflexão, de estarmos também analisando-nos realmente como estamos caminhando, seguindo, procurando seguir tudo aquilo que aprendemos nos nossos estudos, nas nossas casas, nos nossos trabalhos. Agradecemos a cada companheiro do trabalho lá do Pequeno Templo, que sempre ombreia conosco a todas as atividades, que tem prestigiado a todos os trabalhos que continuam ocorrendo online, rogando sempre que a força que nós já adquirimos, que a boa vontade, que o nosso carinho para com a doutrina e para com os nossos públicos assistidos possam sempre continuar. Queremos vibrar muitas energias de paz, de amor, de muita fraternidade, de onde nós estamos, para o nosso irmão Guilherme, que gentilmente está dando a sua colaboração, o seu carinho para com os nossos trabalhos. E que possamos sempre estarmos com a mente e o coração ligados
ao nosso Pai, a Jesus, para que este trabalho se frutifique cada vez mais e que nós possamos estar emanando essas energias da fraternidade, do carinho, do bem, para todo esse espaço, para que eles possam ser direcionados a tantos locais que ainda hoje estão sendo necessitados, devido a este momento difícil desta pandemia que estamos passando. E assim, agradecidos a todos, a Deus nosso Pai, o plano espiritual, vamos dando por aberto a palestra de hoje à tarde. Que assim seja. Assim seja. Obrigado, Tereza. Guilherme, agora é contigo, meu. Obrigado, viu? Então, boa noite a todos mais uma vez, aos amigos aí de São José dos Campos, do Pequeno Templo da Fraternidade, no qual sempre nos recebeu com tanto carinho, né, nas reuniões presenciais, mas estamos aqui ainda reunidos de uma forma virtual, mas unidos pelo pensamento, pelos mesmos ideais do Cristo. Aquilo que o Chico dizia numa egrégora espiritual, que nós construímos também aqui nessa sala, que é a somatória de todos os pensamentos que aqui nós emitimos, emanamos, para que nós pudéssemos fazer desse ambiente, mesmo virtual, um ambiente agradável de consolo e também de muitas reflexões. Então, o tema proposto, superando desafios, né? E vivemos um desafio da humanidade, vive um grande desafio hoje, que é a pandemia da Covid-19, nas crises, uma crise mundial, uma crise coletiva, e dentro dessas crises coletivas nós também temos as nossas crises individuais. Cada um sente de uma forma diferente, à medida que cada um vivencia ou enfrenta de acordo com a maturidade que foi angariando no decorrer das experiências da vida. Mas a crise, de uma certa forma, ela não é ruim, ela tem uma forma educativa, não é? Então, a palavra crise, ela vem do grego crises com K, e ela tem um significado interessante, o significado de separar, de avaliar. Então, a crise é um momento de separação, um momento de análise, um momento de avaliação. Então, ela seria uma decisão entre o modo de ser antes, né, ou anterior à crise, e o modo de ser posterior à crise. Então, essa crise, ela pode modificar a nossa visão de uma forma onde eu angario para mim as experiências, ou ela pode fazer de mim uma pessoa cada vez mais isolada e mais amedrontada. De uma certa forma, o medo que nos toma é natural, mas o grande problema é o medo em excesso. Quando eu perco a minha capacidade de enfrentamento, a minha capacidade de ser resiliente, né? A palavra resiliência vem da física, né? Quando um corpo ele enfrenta uma força, ele enverga e depois de aplicar essa força ele volta no seu estado natural. Ou seja, a capacidade de eu superar os desafios que chegam em mim. Mas é interessante pontuar que ninguém vive sem desafios. A não ser em São José. Eu sei que o pessoal de São José é um pessoal mais evoluído aqui para o Vale de Baixo, de Taubaté para baixo, o pessoal já tem mais dificuldade de fazer esse tipo de enfrentamento de desafio. Mas é um processo natural, né? Gosto sempre de citar Carlos Drummond de Andrade, numa frase que eu adoro, quando ele vai falar que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, né? A dor é um processo natural. O próprio Cristo nos alertava isso quando dizia que no mundo tereis aflições. Olha, ele falou para todo mundo. Aí, no processo da erraticidade, quando estávamos preparando a nossa encarnação, já sabíamos desse desafio. Mas ele continua a frase, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, logo, ele nos dá a possibilidade que nós temos de fazer o enfrentamento. O enfrentamento é normal. Eu gosto de uma frase do Chico, né? Sempre de uma forma muito carinhosa e poética, como ele falava das dores, ele dizia assim que nós evoluímos desidratando. Olha que coisa interessante. Mas como isso, Chico?
Nós desidratamos, seja pelas gotas de suor, ou seja pelas lágrimas que por vezes venhamos a derramar. Então, ou pelo suor, ou pelas lágrimas. Quando nós não construímos a nossa vida de uma forma avante, resiliente, onde o Evangelho torna-se a nossa ferramenta primordial para o crescimento, a vida nos dá um empurrãozinho pela dor, né? O Alexandre, quando estava me apresentando aí, falando que eu tenho 30 anos de doutrina espírita, há 30 anos, mas não sou palestrante há 30 anos, viu, Alexandre? Nesse momento, eu chegava na casa espírita extremamente, de uma forma ilusória, não como vocês de São José, chegando à casa espírita com aqueles ideais de solução de problemas fáceis. Aquilo que normalmente já vivenciamos em outras culturas religiosas, a outras reencarnações, não estou pontuando aqui nenhum tipo de religião, que todas elas são boas, todas nos levam ao caminho do bem. Mas vivenciamos a proposta de uma religião extremamente ilusória, utilizando o Cristo como uma figura dogmática. Quando a dor fica mais renitente em nós, aí, talvez nessa encarnação seja a primeira vez que a maioria de nós teve contato com a doutrina espírita, porque a doutrina espírita é uma ciência filosófica e religiosa muito nova. A maioria de nós tem contato pela primeira vez, e aqui nós tomamos um choque de realidade. A doutrina espírita nos tira vendas dos olhos, mostrando que o Cristo não é simplesmente aquele que estava na cruz, mas ele nos apresenta como um grande educador e continua no meio de nós. Que o processo da dor é um processo natural. Como dizia Joana de Ângeles, no livro Despertar do Espírito, que não há criatura humana encarnada da Terra sem atravessar, vez ou outra, a noite escura da alma. O que é essa noite escura da alma? São os desafios que nos chegam. E muitas vezes ficamos sem chão de como fazer esse tipo de enfrentamento. Então, em momentos difíceis, principalmente em momentos de perdas, que nós temos muita dificuldade em lidar com a perda, nós ainda nos fechamos. É muito natural. Em momentos renitentes, nós aí ficamos um pouco entristecidos, um pouco acabrunhados e até fechados. Mas o despertamento se torna necessário. Como dizia o apóstolo Paulo, tornai levantar suas mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. É preciso seguir. Nós precisamos seguir adiante. Desistir no meio do caminho amplia o nosso nível de sofrimento ainda para uma outra encarnação, aonde muitas pessoas pensam em desistir. Nós estamos juntos. Ninguém é forte o tempo todo. Quando nós criamos, como disse aqui, uma egrégora espiritual, nós podemos nos dar as mãos. E digo a todos vocês que os nossos problemas são muito parecidos. Muito parecidos. O nosso problema é um problema de relacionamento. Um problema de relacionamento. Tanto é que o Cristo, quando resume a toda a sua lei e a obra e os profetas, ele diz que era preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Aí está a primeira lei. E a segunda, amar ao próximo como a si mesmo. Então, é um grande tratado de relacionamento humano. Mas, primeiramente, eu tenho que ter um bom relacionamento comigo. Se eu não tenho um bom relacionamento comigo, eu vou ter uma dificuldade de ter um relacionamento com Deus e talvez um bom relacionamento com o próximo, que está mais próximo de mim. Então, a possibilidade de superação é a possibilidade de um olhar interior. Emmanuel, ele vai falar do propósito da dor na nossa vida numa mensagem chamada Exame, muito interessante. Ele vai falar que a dor nada mais é que um agente de fixação ou de exposição de nosso mundo interior. A dor, a crise, as experiências difíceis revelam o nosso mundo interior. Aquele olhar, essa noite escura que Joana fala, este olhar interior. O que você necessita? Qual é a gênese do teu medo? O que você busca, talvez, quando você tenta
compreender como uma cura, e muitas vezes nós vamos na casa espírita buscar cura. Eu sei que não acontece em São José, mas no Paulo de Tarso, em Taubaté, as pessoas muitas vezes vêm buscar cura. E daí frequenta o centro por um período, não acontece a cura. Daí o que ela faz? Ela muda de centro quando muda de religião, porque não entendeu a proposta do Cristo. Ele não veio curar corpos, ele veio curar almas. Um dia disse que teríamos um dia de cura. Normalmente enche a casa espírita. E a pessoa fica ansiosa quando termina a reunião, faz a prece inicial. A pessoa fala, mas qual é o momento da cura? Falou, mas a cura já aconteceu. É a cura espiritual. Porque muitas vezes a nossa dor não deixa que nós ampliemos o nosso olhar indiferente da vida. Joaquim Murtinho era médico, escreve um texto extraordinário sobre a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele vai falar que a saúde do corpo é a completa harmonia da alma. Olha que conceito de saúde, é a completa harmonia da alma. Então, a saúde física depende da saúde espiritual. E esse processo que você vive, que eu vivo, de desafio, ele fazem parte de um processo educativo. Quando não há aceitação em mim, fica mais difícil de fazer o enfrentamento. E muitas vezes temos uma dificuldade, por exemplo, de uma reação à medicação. As vacinas já estão chegando aí, as pessoas já estão tomando as vacinas, como disse no começo. Agora, qualquer medicação que você toma, o teu corpo precisa estar preparado para isso, principalmente a forma como você recebe a medicação mental. Senão ela não tem resultado. Por exemplo, o que faz combater qualquer tipo de doença? Não é a imunidade? Quando nós estamos com excesso de tristeza, com excesso de medo, com excesso de raiva, com excesso de ódio. Não vou falar ódio, que eu sei que vocês não sentem ódio, vocês já passaram por isso. Ninguém sente mais ódio. Já estamos perante espírito. Espírito já passou nessa fase. Nós baixamos a nossa imunidade. Então, de toda essa pandemia, estou vendo meu querido irmão Gustavo, fez uma palestra falando sobre isso. Acho que ontem ou antes de ontem, né, Gustavo? Falando sobre a vacina espiritual. A vacina moral que nós precisamos tomar. Para que a gente comece a pensar qual o sentido de tudo isso. Então, quando o medo nos visita constantemente, aquela vontade de desistir, já tínhamos um alto índice de suicídio no próprio Brasil. A cada 45 minutos uma pessoa se suicida, e tem aumentado nesses processos de pandemia, principalmente quando pais de família perdem toda a possibilidade de renda, de educar os seus filhos, de matar a fome dos seus filhos. O número de suicídio tem aumentado. Desistido muitas vezes da vida. Então, quando nós compreendemos um pouco do sentido de tudo isso, nos damos as mãos. Então, quero dizer para você, aquilo que você está vivendo hoje, como dizia Chico, ele vai passar. Vai passar. Então, não desista. Então, vou trazer um conselho para vocês de Cora Coralina. Ela dizia assim, desistir, eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas. Mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros. Mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. É o que nos incentiva. É que nos faz pensar o sentido e o meu papel na sociedade, na família e no enfrentamento de tudo isso. Como cristãos, como eu direciono a minha própria vida. Porque parece que tem dias que tudo acontece numa hora só, né? Como dizia Djavan, num dia triste toda fragilidade incide. E você fica lá com a sua tristeza, quer ficar num quarto escuro, não quer falar com ninguém. Só de São José tem isso? Fica lá no quarto escuro e normalmente a gente, sabe como é que a gente se acha? Naquela posição que nos dá mais conforto, porque nós puxamos pela memória, quarto escuro,
cobertor na cabeça, joelhos ao peito, posição fetal. A posição de segurança que você relembra. Por isso que normalmente nós ficamos tristes, queremos ficar nessa posição. Que de uma certa forma, inconscientemente, nós buscamos um conforto. E esse conforto é espiritual. Então, compreender o potencial divino que é em mim, e todos nós temos esse potencial para ser aflorado, como dizia Manuel, o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Então, reflete aquilo que você é, aquilo que o Cristo disse, vós sois luzes e vós sois deuses. Uma fala, um diálogo com Simão Pedro, que estava entristecido, preocupado com seus problemas, um texto que acabamos de ler no estudo no Paulo de Tarso, quando Paulo, no Ato dos Apóstolos, ele vai dizer, não faças tu comum o que Deus purificou. Muitas vezes, nós com os nossos problemas individuais, nós perdemos a capacidade de olhar para o lado, da beleza de tudo que nos envolve, na graciosidade que é a vida, porque muitas vezes nós vamos colocando aquele processo que nós almejamos de felicidade, porque o objetivo da encarnação é para que nós estejamos felizes, é só isso, mas não uma felicidade como temos vivenciado, por exemplo, num processo de um consumismo exacerbado, como dizia o filósofo Bauman, quando ele falava do mundo líquido, que as coisas não têm valor, tudo perde o sentido, ou o amor platônico, como dizia Platão, o amor platônico é o amor pelo desejo. Você ama aquilo que você deseja, depois que você conquista, você não ama mais. É um constante estado de ansiedade. Uma das questões que Emmanuel, na obra Fonte-Vídeo, vai dizer que a ansiedade é uma aflição vazia. Existem dores que nos levam a um processo educativo, mas existem dores que faz com que a gente não cresça. E uma dessas aflições, que não nos modifica, só amplia o nosso problema, é a ansiedade. Eu não sei se tem ansioso aí em São José dos Campos, mas a ansiedade não deixa a gente ficar no lugar que nós estamos. Vive constantemente no futuro. Os ansiosos da sala, que são muito poucos, se teve ansioso aqui na sala foi de Taubaté, que eu estou vendo um monte de gente em Taubaté. Quando eu comecei a falar, já olhou no relógio que hora que eu ia acabar para começar a assistir o mesmo programa que assiste há 30 anos. E quando ele começa a assistir o programa, ele começa a olhar para o relógio e fala, meu Deus, quando vai ter a próxima reunião online no Centro Espírita para acalmar meu coração? Não vive. Fica ansioso o tempo todo, meu pai. Talvez poderíamos pensar, por exemplo, como Saint de Exupéry, na obra O Pequeno Príncipe. Dizia o Pequeno Príncipe, quando ele estava em estado de ansiedade, de tristeza, ele fazia o que Jesus relata a Simão Pedro. Para de se preocupar com seus pontos nefrálgicos e começa a beleza de olhar para o lado. Então, o Pequeno Príncipe gostava de ver o pôr do sol. E num dia apenas ele viu o pôr do sol por 24 vezes, porque o planetinha dele era tão pequeno, quando o sol ia se pondo, ele afastava o banquinho e o sol novamente o aparecia. Essa é a beleza da natureza. Talvez o que nos falte para nos fortificar e não desistir no meio do caminho é que nós possamos nos dar as mãos. A possibilidade de conviver. Como dizia o próprio Kardec, a convivência é o toque fundamental das virtudes. Mas como nós estamos convivendo nos dias de hoje? Como está a nossa base de relação, principalmente com os mais próximos de nós, na família? Porque a família é uma experiência extraordinária. Em Taubaté é um negócio esplendoroso, porque aqui a gente fala que é um grande hospital em regime psiquiátrico. Em São José já é escola, porque está todo mundo mais crescido emocionalmente e espiritualmente. Como nós estamos convivendo?
E eu vou nos reportar mais uma vez, trazer o exemplo de Saint-Exupéry na obra O Pequeno Príncipe, quando num diálogo extraordinário do Pequeno Príncipe com a raposa. Todo mundo leu aí já a obra O Pequeno Príncipe? Se não leu, ao invés de assistir o programa que está falando da mesma coisa há 20 anos, começa a fazer uma experiência da leitura com um livro que está cheirando um mofo, que faz 10 anos que está ali na tua prateleira e você não pega. Então, o Pequeno Príncipe, quando encontra com a raposa, ele diz a ela, você pode ser minha amiga? E a raposa, claro que não. Porque antes você precisa me cativar. E o Pequeno Príncipe diz, então, o que é cativar? E a raposa ia falando, e ele ia insistentemente, mas o que é cativar? E ela diz, é criar laços. Olha que gostoso. É criar laços. Ela começou a explicar o que seria criar laços. Para criar laços, para ser teu amigo, você precisa me cativar. Porque senão eu serei uma raposa dentre tantos mil raposas indiferentes. Mas se você me cativar, saber quem eu sou, qual é o meu medo, o que eu mais gosto. Da mesma forma, você para mim. Você pode ser o meu amigo, mas se você me cativar, eu preciso saber de quem você é, de onde você veio, o que você gosta, por que você está triste. Daí nós criamos laços. E muitas vezes, dentro de casa, nós não criamos laços. Muitas vezes nós não sabemos qual o time de futebol do meu filho, qual a música que ele mais gosta, o que ele deseja, quais são os seus anseios e quais são os seus medos. E por isso nós continuamos fechados no nosso mundo íntimo, mais solitários do que antes. Porque no tempo dos nossos avós, tinha uma televisão e todo mundo assistia o mesmo canal na sala. Interessante que o sofá ficava um de frente para o outro e a gente se via assistindo um programa de televisão. Hoje, a renda per capita dos filhos são muito maiores que a renda per capita dos pais antigamente. Nós temos mais possibilidades de compra, temos mais conforto, mas não temos uma vida melhor. Não temos uma vida melhor. Hoje cada um está no seu quarto e temos capacidade de cada um ter o seu televisor, mas nós não entendemos, porque todos estão assistindo o mesmo canal, cada um no seu quarto, mas somos incapazes de estar juntos. Então, às vezes nós criamos os laços, nós temos criado muros dentro de casa, nas nossas relações, e por isso é muito difícil de superar desafios, porque nos sentimos cada vez mais solitários. Mesmo convivendo com 4, 5, 6 pessoas sobre o mesmo telhado, como dizia Neio Lúcio na obra Jesus no Lar. Rogamos a paz no mundo, mas estamos incapazes de cultivar a paz entre 5 pessoas sobre o mesmo telhado. Aí vai a nossa reflexão. Então, nós precisamos pensar nisso. Como nós estamos trabalhando a nossa capacidade de cultivar em nós a fé. A fé que nos mantém firme nesses momentos, não a fé que em primeira tempestade nos derruba e nos mantém no chão. Como dizia Khalil Gibran, a fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Olha que conceito gostoso. Fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Você pula. Você não fica questionando, Senhor, você vai me pegar mesmo, hein? Você jura que você vai me pegar? Não. A confiança, a fé faz você saltar. Então, Khalil Gibran vai dizer, a fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé, nem abraça, nem salta, permanece no escuro. A solidão, a tristeza profunda é sinônimo da falta de fé. As experiências que vêm não modificam em nós o nosso lado interior. Nós buscamos ainda felicidade em tanto lugar e a gente esquece que ela está mais próxima de nós. Como dizia o professor e filósofo Mário Sérgio Cortella, a felicidade não é um lugar onde você chega. Então não é aquilo que você compra naquilo que você tem. A felicidade é um horizonte
e, obviamente, inatingível como uma circunstância de permanência. A felicidade é uma circunstância de permanência. Você a sente em momentos. Aquilo que o professor Clóvis de Barros Filho vai dizer, que a felicidade é o momento que eu gostaria que não acabasse. É o momento seu, onde você está, como você vive. Então, é esse processo que nos vai dando a capacidade de superação. Então, deixo essa reflexão, porque eu gosto tanto de estar aqui, senão eu vou continuar falando por mais 2h30 e vocês vão dormir. Vou abrir para vocês fazerem questionamentos e perguntas. Mas, antes de tudo, eu vou deixar uma outra reflexão. De Saint-Exupéry, como no processo da obra do Pequeno Príncipe, ele deixa uma mensagem interessante. Ele vai dizer: o que a criança que fui diria para o adulto que me tornei? Porque na fase da infância, com tantos sonhos e felicidade, naquela inocência, e fomos moldando felicidade em cada fase da vida, você viveu a experiência que você sonhou? E muitas vezes a experiência que eu sonhei foi algo muito simples. E nós temos colocado nossa felicidade em algo tão grande e tão distante de nós. Então, para encerrar, uma letra de música que eu adoro muito, só não vou cantar para as pessoas não saírem da sala, que representa muito bem o momento em que uma pessoa vive intensamente um processo de dor tão profunda, mas em determinado momento, ela começa a perceber aquilo que está do lado, porque a felicidade não é aquilo que você quer, mas aquilo que você já tem. Então, dizia: eu tenho andado tão sozinho ultimamente, que nem vejo à minha frente nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Olha como é pesado. Não dá vontade de chorar, não? Vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Ou seja, na fase dessa juventude, de mocidade, quando perca a oportunidade de perder o sentido para a vida, tudo fica tão difícil. E aí nós temos visto um alto índice de suicídio entre os jovens, porque talvez nós não estamos criando os laços que deveríamos criar. Talvez estamos mostrando para os nossos filhos que a felicidade é ter isso, é ter aquilo. E nós, normalmente, para que eles não nos aborreçam, nós temos dado tudo o que eles querem materialmente, mas não temos dado a nossa presença. E a felicidade, como dizia o refrão, é muito simples e nos enche de esperança. Eu queria ter na vida, simplesmente, um lugar de mato verde para plantar e para colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, só para ver o sol nascer. Se fecharmos os nossos olhos e tentarmos lembrássemos de um momento feliz da nossa vida, nos reporta à memória esses momentos simples que vivemos na vida. Então, todo mundo tem a sua casinha branca, todo mundo tem o ambiente necessário para se viver, e posso dizer com certeza, todo mundo nasceu no ambiente que precisa e com as pessoas que precisam. Mesmo algumas vezes a gente dizer: Senhor Deus, nas nossas preces, eu acho que o Senhor errou na minha programação reencarnatória, porque eu não devia nascer nessa família. Aqui é todo mundo doido. Só eu que sou normal, você não percebe isso, não? Então, nas suas preces, um dia Deus, através do Evangelho do Cristo, vai te dizer, e você vai compreender dentro de si mesmo. E um dia você vai perguntar: Jesus, eu tinha razão? Ele te responderá, no fundo da tua consciência: não, meu filho, nós não temos a razão, porque Jesus é a razão. Ele nos traz o Evangelho para nós compreendermos isso, porque ele é o caminho, é a verdade e a vida. Um abraço no coração de cada um. Eu abro, então, para as, não vou dizer perguntas, porque nós estamos aqui refletindo juntos, mas se quiser fazer alguma colocação, a gente faz uma reflexão juntos, que é bem mais gostoso. Guilherme, muito obrigado. Nós temos aqui algumas perguntas no chat. Aí eu te passo aqui, pode ser?
Vamos lá. Sabemos que a dor física é do seu Abelardo, tá? Sabemos que a dor física dificulta a nossa capacidade de pensar e refletir. Afinal, o pensamento sendo atributo do espírito, como podemos superar os desafios das enfermidades e moléstias? É a pergunta. Cadê o seu Abelardo? Dá um oi aí, seu Abelardo. Olha lá. Seu Abelardo. Lembrei do Chacrinha, seu Abelardo. Sempre alegre e feliz. Seu Abelardo, nós somos espíritos vivenciando uma experiência humana e o corpo físico desgasta com o tempo. Muito natural. Mas é muito interessante, seu Abelardo, refletindo todo mundo junto aqui, que nós podemos estar doentes e manter o nosso estado saudável. O que vocês acham disso? O Chico é um exemplo disso, não é? O Chico, nos últimos anos de vida, perguntava a ele, Chico, como é que você está, Chico? Ah, meu filho, o coração quase não está batendo, as pernas quase não estão andando, aquela angina doída, mas eu estou bem. É um estado de saúde porque o corpo envelhece. Agora, como dizem Joaquim Murtinho, eu vou até passar para o senhor aqui uma obra muito interessante sobre saúde física e mental, a psicografia de Joaquim Murtinho. Ele vai dizer que a saúde do corpo é o reflexo da harmonia espiritual. E se pudesse abranger a complexidade dos fenômenos íntimos que o aguarda além da morte, certo se consagraria a vida simples com trabalho ativo e a fraternidade legítima por norma de verdadeira felicidade. Nós não estamos isentos. Como disse o Chico, divulgou o evangelho de uma forma extraordinária, mas em nenhum momento ele dizia para que os espíritos o curassem, porque ele dizia que o corpo, a dor no corpo físico eram bênçãos para o espírito. Posso relatar um outro grande espírito, que Francisco de Assis, o pobrezinho de Assis, que exultava nas suas dores físicas. Em determinado momento, ele tinha glaucoma, e o tratamento da época era pegar um ferro em brasa, colocar no fogo e queimar os próprios olhos. Junto com Francisco, e estava Frei Leão que o acompanhava. Então, ia iniciar o tratamento, colocou o ferro em brasa, ferro no fogo, e quando o ferro já vermelho em brasa, ele dizia, bem-aventurado, irmão fogo, faça o teu trabalho, mas não me machuque muito. Então, Francisco coloca o ferro em brasa nos olhos. Frei Leão não aguentou a dor, que era em Francisco, que desmaiou de ver aquilo, mas Francisco exultava nas dores físicas. Então, nós podemos manter o nosso estado mental equilibrado, lembrando que todas as curas do que Jesus fez morreram. Vocês perceberam? Até os que foram curados por Jesus morreram, porque é natural. Mas o espírito é imortal. Mas, como dizia Francisco de Assis, ele chamava, meu burrinho, o corpo físico. Nós precisamos cuidar da matéria física. Estar encarnado é uma bênção. Cuidar entre corpo e espírito é cuidar da obra divina, porque nós somos uma obra divina. E à medida que, por exemplo, uma doença renitente nos visita, e nós não estamos esperando por isso, ao invés de gritar a Deus em desespero, dizia, Senhor, o que você quer me dizer com isso? O que você quer me dizer com isso, Senhor? Para onde você quer me levar? E nas minhas experiências em visitas a hospitais, seu Abelardo, onde as pessoas estavam enfermas do corpo físico, mas estavam ali fazendo uma experiência espiritual. Porque as preces mais sinceras que eu ouvi não foram em templos religiosos, foram dentro dos hospitais. A carne, muitas vezes em putrefação, em dores renitentes, exultava o espírito para a grande jornada que é o processo de encarnação, nosso processo evolutivo com Jesus. Então podemos ser saudáveis.
Mas a gente não pode desistir. E temos que lutar para a saúde do corpo físico. Me lembro até de uma piada, mas não é piada, eu não sei quem contou, diz que um senhor levou o pai dele para o médico, que estava com dor no joelho, operou de havia o joelho operado várias vezes, e ele já estava com 85 anos, e levou, doutor, meu pai não para de reclamar do joelho, não sei o que o senhor poderia falar para ele. Médio, olha, seu João, o senhor tem que entender, né? O senhor já está com 85 anos, né? A dor faz parte. Fala, não, isso eu não aceito, porque o meu joelho esquerdo não dói, ele também tem 85 anos. Ou seja, nós precisamos lutar pela saúde física, mas cuidado com os excessos. Faça da tua experiência, da sua enfermidade do corpo físico, a experiência espiritual. E se você está com um problema em algum órgão, converse com o seu órgão. O que está acontecendo, meu amigo? Eu preciso de você, você precisa de mim. Vamos fazer um processo de autocura. Vamos criar em nós a possibilidade de sermos saudáveis. E as nossas células atenderão. Ótimo. A Carmen ficou curiosa aqui para saber o nome do livro, dessa obra que você ia passar para o seu Abelardo. E depois eu tenho mais uma pergunta do seu Abelardo aqui. Vamos lá. O nome do livro? É só você buscar lá, ele escreveu um texto, eu não lembro qual tá, mas eu mando para você. É você escrever lá, Saúde Física e Mental, Joaquim Murtinho, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. É um texto que ele escreve. Ok. Vamos lá, mais uma pergunta do seu Abelardo é como entender a felicidade aqui na Terra se Jesus nos disse que a felicidade não é deste mundo? Abelardo, essa pergunta interessante, seu Abelardo. Muito interessante. Realmente a felicidade não é o tempo todo, e nem poderia ser. Porque talvez a gente vai trazer a ideia de felicidade, aquela ideia que nos foi vendida a tantas reencarnações no próprio processo religioso, que é felicidade quando você atingisse os céus, depois da morte. E aí você vai entender que a felicidade era um lugar onde você encontraria um lugar de tranquilidade e paz. Grama verde, se possível, uma rede gostosa, onde você ficava deitado na ociosidade. Que insuportável seria esse céu. Me mandaria para o inferno, que talvez tivesse mais atividade. Porque muitas vezes nos deram o conceito de felicidade de algo que não se faz nada de ociosidade. Talvez fosse a aposentadoria. E nós vamos ver que felicidade realmente é trabalho. Trabalho constante. Mas o Chico nos dava um conceito de felicidade, vou responder com a resposta do Chico, seu Abelardo. Quando um repórter chega a ele e diz, Chico, como que você consegue ser feliz diante de tantos desafios físicos e espirituais? Ele diz assim, seu Abelardo, meu filho, eu aprendi a deixar a vida mais simples e mais leve, porque eu compreendi que felicidade é descomplicar a vida pelo lado de dentro. Felicidade é descomplicar a vida pelo lado de dentro. Talvez outra experiência extraordinária de um grande homem que foi Prêmio Nobel da Paz em 1952, Albert Schweitzer. Albert Schweitzer estava em certo momento, aquela preocupação exagerada, os tormentos da vida, porque ele precisava vivenciar um sonho que ele sempre teve de construir um hospital na África. Que coisa de doido, ele foi fazer medicina depois dos 30 anos. Começou como irmã Dulce. Se todos nós aqui um dia falar, eu queria ser um espírito como irmã Dulce, não queira não, que você não dá conta. Eu queria ser um Chico, não queira não, que você não dá conta. Não dá conta. Não damos conta do trabalho da irmã Dulce. Não dá. Uma mulherzinha pequenininha daquela, uma obra gigantesca, mas começou pequenininho, no hospital. Começou num galinheiro. Um dia não tinha mais por onde os mendigos que ela pegava da rua, né? Os moradores de rua, não tinha mais onde pôr. Chegou para a irmã chefe, esqueci o nome, falou, olha, eu não tenho mais onde pôr meus mendigos, onde que eu poderia pôr? Falar, irmã, não tem mais lugar, o único lugar que sobrou é o galinheiro. Ela teve uma ideia
levou eles para o galinheiro. A irmã chegou lá depois, a chefe, quando viu lá, cadê as galinhas? Sumiu as galinhas tudo. Falei, cadê minhas galinhas, irmã? Falou, eu fiz uma canja para os meus meninos. Olha, ali começou o hospital no galinheiro. Albert Schweitzer fez um hospital na África, cuidando de pessoas que ninguém quer cuidar. E você fala, que tristeza, uma vida assim, sem prazer, sem conforto. Isso é felicidade que nós não entendemos ainda. Ele escreve na sua obra dizendo que tragédia não é quando o homem morre, tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Se nós começarmos a entender que a felicidade é um estado de alma, um estado de espírito, em que você pode estar com ela nesse momento, talvez num olhar, numa carícia, num abraço no pai, num abraço da mãe, num colo de um filho. São coisas simples que dão sentido da vida. Então, eu aí deixo uma obra extraordinária que fala sobre felicidade, uma visão, talvez, que muitos não compreendam, que é Viktor Frankl. O nome da obra é O Sentido da Vida. Ele escreve esse livro num campo de concentração em Auschwitz. Leiam, que é muito interessante. Felicidade é quando você tem um sentido da vida. E quando você não tem, você vai ficar procurando ela em vários lugares. E para terminar a resposta, vou trazer uma reflexão que está numa obra, Alice no País das Maravilhas. Quando Alice está atrás de um coelho que está sempre atrasado, ela cai numa floresta, de repente ela encontra com um gato de um alto de uma árvore e pergunta para o gato, aonde vai essa estrada? E o gato responde, para onde você quer ir? E ela diz, eu estou perdida, não sei. E o gato responde, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, felicidade você precisa saber, porque a felicidade do outro não é sua, a sua é individual. A felicidade é individual, mas nós podemos construir juntos, mas cada um a sente de uma forma diferente, de acordo com o processo evolutivo de cada pessoa. A felicidade tem que ser construída todos os dias. Ela está dentro de você. Por isso que Jesus disse, que brilhe a vossa luz. E aí, seu Abelardo? Tá ótimo, né? Tem mais uma aqui. O seu Abelardo é o que mais participa aqui com a gente, tá, Guilherme? E ele só vai subindo o nível ali, né? Sabe aquela fase de joguinho? Conforme vai vindo as perguntas, vai aumentando a fase. Ele põe assim, ó, a harmonia do corpo é a harmonia da alma? Como devemos buscar essa harmonia física diante dos desafios de enfermidades que não escolhemos? Belardo, vou responder com a mesma resposta que eu já dei, né? A harmonia física é cuidar do corpo, né? Por exemplo, eu tô com um pouquinho de excesso de peso, sabe? E já rezei para os espíritos para ver se dá um jeito de abaixar meu excesso de peso. Mas ele fala assim, isso aí não é com a gente, não. Aí é com você, né? Daí ontem eu precisei fazer uma corrida, fui tentar acompanhar minha esposa uma corrida de 8 quilômetros, quase que desencarnei no meio do caminho, pedi ajuda para os espíritos, falei, isso não é problema meu, isso é problema seu. Talvez mude a sua alimentação. Não é só orar. Cuidado com os excessos. Excesso de oração também faz mal, porque vira fanatismo. Tudo em equilíbrio. A harmonia é um conjunto. Saúde, a própria Organização Mundial da Saúde muda totalmente o conceito de saúde. Não sei se tem algum médico aqui na sala, né? Mas antigamente dizia que saúde era ausência de doença. O que eles dizem que é saúde hoje? É um completo bem-estar físico, certo? Um bio, psico, sócio e espiritual. Um completo bem-estar físico, um completo bem-estar espiritual e um completo bem-estar social. Olha que interessante, senhor Abelardo. Vou fazer uma pergunta para o senhor agora, posso? O nosso vizinho influencia na nossa felicidade? Vamos lá. Sim e não. Sim e não, verdade.
Ele vai influenciar porque, olha, a saúde é uma questão de relacionamento humano. Hoje as relações humanas interferem. E é exatamente o relacionamento humano que é os nossos entraves para o processo evolutivo. Não sei se vocês concordam comigo, não precisam concordar comigo, né? Então, muitas vezes são pequenas situações que faz com que a gente fique com o coração machucado por muito tempo, né? Então, a gente descobre uma tristeza profunda na alma aos 50 anos de idade e não sabe a gênese disso. Vamos ao psicólogo, vamos ao psiquiatra, e normalmente é mais fácil tratar o efeito, mas a gente não vai na causa. E a causa, muitas vezes, está há 20, 30 anos atrás. Quando a gente, de uma certa forma, é assim que fica de mal, gente? A gente ficou de mal com o vizinho, ou com o irmão, ou com o pai, ou com a mãe. Então, para entender felicidade como Jesus fala, talvez seja a sublimação do amor. Mas um amor que o Cristo nos apresenta não é um amor de troca. É um amor que não espera nada. Essa é a diferença. Mas para a gente compreender o amor, eu preciso passar pelo processo do perdão. Processo do perdão. O perdão, ele nos liberta de situações criadas por nós mesmos, chamado ressentimento. E muitas vezes que vai almejando um ódio em nós. Martin Luther King pode falar bem sobre ódio. Lutou contra o racismo racial, o processo de racismo nos Estados Unidos. Ele vai dizer que o ódio aumenta o ódio e ainda escurece uma noite já sem estrelas. Então, o processo do perdão na vida é um processo de libertação. Então, o bom do perdão é que você não depende do outro. Olha que coisa interessante. Mas se eu for pedir um perdão e a pessoa não aceitar, já não é conosco. O que eu preciso é tratar o ressentimento em mim. Eu brinco, mas é uma realidade. Quem tem aí família grande e vai em festa de família depois de uns 5 anos, Jesus, é uma terapia, um estudo sobre mediunidade, um estudo sobre reencarnação. Porque quando a pessoa chega, você sabe quem fala com um, quem não fala com o outro, só pelo olhar. Só pelo olhar. Aí você vai ver por que os processos reencarnatórios são tão difíceis. Porque a gente não sabe dar o dedinho, guardamos ressentimento por 20, 30 anos. O corpo não aguenta isso. O seu órgão mais fragilizado, uma hora vai eclodir uma célulazinha doente. Porque o ódio baixa a nossa imunidade. Ressentimento baixa a nossa imunidade. E o Cristo tem essa forma, é só perdoar. O perdão, como dizia Emmanuel, deixa eu ver uma frase de Emmanuel do perdão aqui que eu acho extraordinária, mas eu não sei onde marquei, eu falo para os espíritos para me ajudar, mas eles não ajudam. Falei assim, é com você. Ele fala que o perdão é o único antibiótico mental suscetível de curar as infecções do ressentimento no organismo no mundo. Ele fala que é um antibiótico mental. Então, quando eu estou bem mentalmente, automaticamente o meu corpo também sente essa sensação, né? Então, vamos cuidar do corpo também, né? Fazer... o Chico dizia que até o que a gente come veneno. Nós somos as únicas pessoas que comem quando não tem fome, né? Porque todos os outros animais comem quando tem fome. Nós comemos em excesso. E eu sou um deles, né? O bom de ser online é que a gente vê as pessoas só da cabeça para cima. Tá bem, tá coradinho, né? Não vê as nossas gorduras, né? Então, quando eu estou correndo, estou fazendo prece, mas eu preciso correr, né? Então, a gente precisa unir esse processo de saúde. Então, a gente precisa mudar o conceito de saúde na nossa vida e a gente vai compreender o que é felicidade. E, Guilherme, tem um pedido aqui da Carmen para a gente fazer no encerramento.
Uma prece um pouco voltada mais ao pessoal de Aparecida também, que está sofrendo bastante ali, né, neste momento. Tá ok? E temos mais uma mensagem aqui só de uma, eu não sei o nome da pessoa, mas está aqui como user, user. E ele diz o seguinte, ó: para alguns, hoje é poder ter uma refeição completa. Para outros, ser feliz é ter uma companhia. Para outros, é poder levantar e ficar em pé pelas próprias pernas. Aí vem assim, né? Pessoal, é aquela coisa assim, né? Para refletir realmente, né? E o senhor Abelardo agradecendo aqui a explanação nas suas respostas, viu? Beleza, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, né? Nós vimos aí a entrevista, ficou bem aí conhecida, o prefeito de Aparecida falando da fome, né? Um dia perguntaram para o Chico, quem responde foi o Manuel, que se um dia nós resolveríamos o problema da fome no mundo. E Manuel falou que, olha, o problema não é falta de alimento. O mundo tem muitos espaços para alimentos. O grande problema é o egoísmo do homem. Esse é o grande problema. À medida que nós nos educarmos moralmente, a fome vai diminuindo. Esse é o processo de educação do planeta. Por isso que vivemos um mundo de provas e expiações ainda. Quando será o mundo de regeneração? Começa com você, começa a hora que você quiser. Seja você aquilo que quer ver no mundo. Não são grandes obras, são pequenas. Não se espere nos grandes que fizeram, como eu citei, Madre Teresa, Irmã Dulce, Francisco Cândido Xavier. Eles começaram pequenos. Faça o melhor que você pode na condição que você tem, enquanto você não tem condição para fazer o melhor ainda. Não é o possível, é fazer o seu melhor. Eu sempre dou um exemplo, né? Se você quer saber o que seria fazer o possível, fazer o melhor, quem fez cirurgia, né? Eu já fiz 3, e é muito interessante quando você vai fazer uma cirurgia, estão te tirando ali da sala para se você se preparando, coloca aquele aventalzinho em você, né? Bem gostoso, né? Você fica nu, fica bem interessante, você perde todo o seu orgulho naquele momento, né? Depois você em cima da maca. E ali você fala, pode ser a cirurgia mais simples, você faz um bate-papo com Deus, relembra toda a sua vida, Senhor, será que é agora? Fazer uma cirurgia de hérnia, e quando a enfermeira vai empurrando a maca, vai fazendo aquele barulhinho na roda, você vai ficando com mais aflito ainda, porque a luzinha lá em cima vai passando no teto, você vai ficando assustando, o médico chega em você, põe a mão em você, tudo bem, meu filho? Vamos lá? E você fala para o médico, vai dar certo, senhor? Fala para o médico, doutor, vai dar certo, doutor? Ele fala assim para você, vou fazer o possível. Jesus, você desencarna ali, porque você não quer que ele faça o possível, você quer que ele faça o melhor. Se morrer, eu fiz o possível. Não, Senhor, faça o melhor. Então, você também, quando for fazer, faça o melhor. Né? Fazer o melhor que você pode. Só para contar uma experiência. A gente sempre ia fazer visita, faz muito tempo que eu não faço isso, né? Nas assistidas, o Grupo Espírita Fé, Amor e Caridade, onde eu participo do trabalho social, e são famílias muito carentes, e eu ia com a dona Regina, que é minha chefe, que assina a minha carteira no Centro Espírita, e a gente foi fazer uma visita. Existem pessoas que a gente sempre fala, olha, pobreza é uma coisa, simplicidade é outra. Casas extremamente bagunçadas, mas a gente entrou numa casa, aquilo é cuidado, uma casa simples de chão batido, e a pessoa vem oferecer água para a gente naquela canequinha de alumínio, areada, cuidado, tem plantinha em todo lugar, casa cheirosa, simples, mas cheirosa. Daí você vai entender o que é ambiente espiritual. Você entra numa casa assim, você se sente bem. A tua casa é o reflexo da tua vida. Daí você chega numa casa bagunçada, tudo sujo, tudo jogado, todo mundo gritando com todo mundo, o ambiente é pesado. Então a gente vai ver nas pessoas simples.
ela tem a única coisa para te dar, que é aquele copo de água, mas a água vem com uma energia gostosa, porque ela faz o possível. Ela podia falar, minha casa é pobrezinha, vou deixar suja mesmo assim. Não, mas ela faz do ambiente dela um ambiente favorável a ser respirável, um ambiente crístico. O ambiente que você vive, os espíritos estão lá da mesma forma. Se é um lar, um ambiente gostoso, de fraternidade, onde as pessoas conseguem fazer um pouco de diálogo, o ambiente é muito bom, que os espíritos da mesma forma estão lá. Agora, se grita o tempo todo, xinga o tempo todo, os espíritos que vão estar lá são o mesmo. Livros domínios da mediunidade. Cada criatura com seus sentimentos que caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Então, veja aí com que tipo de espírito que você se identifica. É isso, Alexandre? É isso aí. Tereza, você está com o microfone aberto? Você gostaria de falar alguma coisinha? Não, eu só dizia que, mais uma vez, né, o Guilherme trouxe a mensagem muito boa para a gente refletir e nós só temos que agradecer. Obrigada, viu, Guilherme? Foram bons momentos de reflexão mesmo, viu? Muito obrigada. E é isso, Guilherme. Aqui não temos mais nada aqui no chat. O pessoal passou também o link sobre... E para você, viu, Carmen? Sobre a espiritualidade, né, do Murtinho, Joaquim Murtinho. E é isso, cara. Acho que podemos encerrar. Vamos fazer a nossa prece? Vamos manter contato com essa vibração espiritual e cada um dentro da sua casa, para que a gente mantenha-se conectado e que você entre na conexão vibracional deles. Se você está passando por algum problema, eu gostaria de convidá-los a fazer uma prece juntos. Jesus nos disse: quando orares e pedir com sinceridade, o nosso Pai vos atenderá. Em momentos de aflição, em desilusão profunda consigo mesmo, aonde parece que não há um sentido novo no mundo cinza que você contempla. Talvez, meu irmão, não tenha olhado para a direção correta. Em momentos de desespero, usa da tua sinceridade e diz: meu Deus, talvez seja o suficiente. E parece que em suas preces, Deus não atendeu os teus pedidos. Mas verás somente um pouco mais adiante que aquilo que você precisava vai vir no futuro. Que as experiências dolorosas somente é o apoio que você precisa hoje para contemplar a sublimação amanhã. Não percas a tua fé. Fortaleça-se no Evangelho, que ele te dará toda a estrutura para superar os seus desafios. Compreenda isso. Aquilo que o apóstolo dos gentios dizia, o deserto de nossas vidas. O deserto da solidão profunda
e da reflexão construtiva, e da dor que vivencias hoje. Não grite aos céus em desespero, mas dai a glória do Senhor, das possibilidades que tem de contemplar a vida física. És espírito. E todos nós, meus irmãos, temos feito um bom combate dos dois lados da vida. Não deixe que a tristeza marfanhe o vosso coração, que paralise as tuas ações, porque és uma criatura divina e não foi construído, projetado para dar errado. Sinta essas vibrações que te envolvem. Deixe-se sentir a presença espiritual. Respire fundo e acalma-te no silêncio da prece. Fortaleça-se para as lutas cotidianas. Seja você quem ama. Seja você quem perdoa. E vamos adiante. Paz e luz a todos. Que o Cristo Jesus nos abençoe, hoje e agora, e para todo sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, Guilherme, muito obrigado. Muito obrigado a todos aqui por estarem conosco no Pequeno Templo, mais este domingo. Obrigado por nos abriandar com essa excelente fechamento, vamos dizer assim, né, de oração. E obrigado por esse irmão que compareceu, trazendo essa mensagem tão linda. Obrigada. Exatamente. Pessoal, então até domingo que vem. Um abração a todos. Até logo. Um abraço, gente. Fiquem Tchau, com tchau. Deus. Boa semana Muito obrigada a todos. a todos. Obrigada. Obrigada.